Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Oliva, eu sou jornalista investigativo e advogado e estamos aqui hoje para dar essa entrevista ao Gomes relativamente aos fatos que vêm ocorrendo em relação à Rotav em Várzea da Palma, com o objetivo de esclarecer não só a população, as autoridades, como também aos trabalhadores, os problemas que vêm acontecendo e por que eles já deveriam ter recebido os seus valores e ainda não receberam, em grande parte por culpa da ausência de prestação de contas dos advogados que estão envolvidos nesses processos. O objetivo dessa entrevista é esclarecer a população. Algumas perguntas foram feitas, também serão respondidas, e ao final dessa entrevista será deixado um e-mail através do qual qualquer credor da Rotav, qualquer trabalhador que tenha créditos a receber da Rotav, pode encaminhar as suas perguntas, as suas solicitações de explicações e também as suas queixas com relação a essa ausência de prestação de contas. Aqui estão o Humberto Silva, que é da Excellence, a empresa encarregada da recuperação judicial da antiga Ital Magnésio, hoje Rotav. Está aqui também o Dr. Wesley de Oliveira, que é da OLR Advogados, que é o advogado responsável pelo processo da recuperação judicial que tramita lá em São Paulo, e o Dr. Leandro Durães, que é o advogado da Rotav em Montes Claros e que atua nos feitos da Rotav em Várzea da Palma e Pirapora. Vou passar a palavra primeiro para o Humberto, que vai explicar o que está acontecendo, por que os empregados já deveriam ter recebido e ainda estão aguardando receber. Bom, primeiramente agradeço aí a audiência e o prestígio aí de toda a população de Várzea da Palma, especialmente aos trabalhadores. Hoje a gente vai estar explicando aqui por que vocês não estão recebendo crédito única e exclusivamente pela postura e a conduta dos advogados. Mais uma vez, há meses a gente vem tentando conciliar isso, porém, um pouco da ganância e da postura dos advogados, né, não possibilita esse recebimento por parte de vocês. Até para título de introdução e de entendimento e esclarecimento para vocês, o grupo da antiga Ital Magnésio, hoje ele tem duas empresas em recuperação judicial. Um que é a Rotav, dos quais vocês são credores, e outro que é a Ital Speed, fábrica de rodas de alumínios que fica na cidade de São Paulo, que também está em processo de recuperação. O pessoal da Ital Speed, eles estão recebendo, eles estão felizes. A boa parte dos créditos já foram quitados, existe um saldo remanescente, que nas próximas semanas já será chamada uma nova assembleia e todos receberão. Aqui o processo está travado e ao longo do dia aí a gente vai estar explicando e comparando por que Ital Speed o processo está avançando e avançando rápido e por que Rotav está travado. Eu vou passar aqui a palavra aqui para o Dr. Wesley, que é o nosso advogado que conduz o processo de recuperação judicial. E já aproveito aí até para vocês que nos assistem hoje, até puder compartilhar o link, prestigiar o canal do nosso amigo Dirceu Gomes, compartilhar o link com seus amigos, com os demais trabalhadores, puder mandar um like e mandar suas perguntas, agradecemos aí a sua audiência e prestígio, né? Inicialmente, pegando o gancho do Humberto, também gostaria de agradecer o prestígio da população de Várzea da Palma, principalmente aqueles ex-colaboradores que militaram, que deram as suas vidas prestando serviço à Rotav durante o período pretérito. Entendam que nós assumimos a condução do processo de recuperação judicial há apenas um ano e nós fomos contratados justamente para amealhar dados que fossem considerados incongruentes. Ou seja, todas as divergências que haviam dentro do processo da recuperação judicial, nós estamos fazendo uma apuração bem incisiva.
ressalto que o nosso intuito, o intuito do OLR Advogados, em parceria com a Excelência, em parceria com o Dr. Leandro, é saldar a dívida de todos os trabalhadores, de todos os credores. Entendam, nós não somos amadores, nós já passamos por mais de 150 empresas, todas elas, os créditos foram pagos, nenhuma delas veio à falência, e tenham certeza, não vai acontecer com a Rotav. Nós não iremos deixar que a população de Várzea da Palma passe mais esse dissabor, que é o fechamento da Rotav e fechamento de outras indústrias da região, por conta de 2 ou 3 pessoas. Nós iremos até o fim na condução desse processo, nós iremos até o fim caso seja decretada uma falência, nós não vamos desistir enquanto nós não pagarmos todos os trabalhadores, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Então, esse é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Excelência, que vem sendo desenvolvido pelo Dr. Leandro e também pela nossa estrutura. Obviamente, nós vamos responder as diversas perguntas que chegaram através do canal do Dirceu Gomes, que chegaram também ao Dr. Fábio. Nós vamos explicar detalhadamente toda a proposta da empresa, o porquê, pegando o gancho, vocês não recebem os créditos que vocês deveriam receber, e nós vamos além, nós vamos explicar como, quando e de que maneiras vocês vão receber. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Leandro, caso tenha alguma ponderação, além de apresentação, que já milita, já conduz o processo há bastante tempo, e tem muitas informações também acerca de tudo que vem ocorrendo. Então, agradeço primeiramente ao nosso radialista, o Dirceu Gomes, pelo espaço, né, a gente poder esclarecer tudo. Queria dizer, complementando ao que o Dr. Wesley disse, que a empresa só está querendo esclarecer os fatos e quer pagar. Diante das irregularidades que ela apurou, está abrindo o canal direto, então ela quer ser a mais clara possível, e o objetivo dela, mais uma vez eu ressalto, é apurar o valor real devido e pagar os trabalhadores, como ocorreu em São Paulo. Se lá em São Paulo os empregados estão satisfeitos, está todo mundo recebendo, não há motivo para os empregados de Várzea da Palma também não receberem. Então a conduta da empresa é essa, eu só queria esclarecer isso também. Bom, então eu vou começar e vou perguntar ao Dr. Wesley e ao Humberto e ao Dr. Leandro o seguinte: nesse caso, parece que ficou absolutamente claro, inclusive para os trabalhadores, que os advogados envolvidos no caso ficaram milionários, o sindicato ficou milionário e só os trabalhadores que estão na miséria. A empresa teria colocado à disposição agora um patrimônio de mais de 30 milhões para poder saldar, liquidar completamente as dívidas, mas não pode efetuar esse pagamento porque não sabe quanto que deve a cada trabalhador, porque os advogados não prestam a conta de quanto que eles tinham a receber, quanto que já receberam e quanto falta pagar. É isso, Dr. Wesley? Fábio, inicialmente, por uma questão ética, nós não podemos, obviamente, proferir neste momento nenhum tipo de acusação. Contudo, nós já temos, população de Várzea da Palma, elementos suficientes, provas suficientes, as quais já foram levadas na data de ontem ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós já levamos também ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, e hoje pela manhã estivemos na delegacia da Polícia Federal de Montes Claros. Nós já temos indícios suficientes para iniciar uma apuração. Entendam, não é investigação, isso compete às autoridades competentes. O que nós apuramos, e aí foi feito um pente fino em tudo o que aconteceu desde 2016 para cá, isso nos reforça uma tese que os trabalhadores já poderiam ter recebido valores muito além
daqueles que eles eventualmente receberam. E, óbvio, cabe aí a cada procurador, a cada advogado ou até ao sindicato explicar aonde foi e como foi distribuído esse dinheiro aos trabalhadores. Agora, o que não é permitido é que se tenha recebido uma quantia vultuosa, tá certo? E não tenha sido passado ao titular do crédito, que é realmente o trabalhador. Isso que se deve ser explicado. E vou além. O valor que já foi pago, ele deve sim ser abatido da dívida atual da empresa. Jamais se pode duplicar ou triplicar os valores dentro de uma habilitação de crédito, tendo em vista que eles já foram pagos, eles já foram levantados por alguém. Isso que nós estamos buscando saber. Agora, o que a empresa não entende, Fábio, é a relutância de um procurador em prestar essas contas de forma clara, de forma aberta. Ora, se poderia dizer, mas a empresa lá atrás concordou com esses valores. Ora, como se concorda com um valor que lá na frente se vê que eles fogem do princípio da probidade e da boa-fé? Se você me disser hoje, a empresa tem 70 milhões de reais para pagar essa dívida que vem sendo triplicada, quadriplicada, não tem. E se a empresa falir, muita gente, senhores trabalhadores de Vargem da Palma, tem muita gente falando, muita gente fazendo passeata aí, falando para vocês que se quebrar a empresa vocês vão receber pelo parque fabril da empresa que já tem comprador. Isso é mentira. Não levantaram. O parque fabril da empresa é do BNDES. E assim, outra coisa, só complementando o que o Wesley falou, agora, quem vende a falsa impressão para o trabalhador que a falência ele vai receber no dia seguinte, ele mente. Segundo, se ele tem comprador, se ele tem proposta na mão, que apresente a proposta, apresente o nome deste comprador, traga isso às claras. Exatamente. Então entendam que o nosso intuito aqui, Fábio, mais uma vez, não é de proferir nenhum tipo de acusação. Nós, por uma questão ética, dentro do Código de Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a empresa não vai proferir nenhum tipo de acusação a ninguém, tá certo? Mas, entendam, estamos tomando as medidas cabíveis e levando o caso a conhecimento das autoridades competentes. Aonde isso vai parar, eu não sei. Eu só sei que eu quero pagar os trabalhadores. Só para complementar também, considerando que o mesmo grupo econômico tem duas empresas em recuperação judicial e que tem números muito parecidos, tanto da quantidade de trabalhadores quanto de valores que foram pagos. Então tem algumas semelhanças, mas tem também outras diferenças. Até mais uma vez aqui, até comparando processo de recuperação judicial da Rotav contra o da Ital Speed, olha a maravilha que são os números. Olha o que acontece. Aqui na Ital Speed, recentemente agora, em agosto de 19, vendemos uma fazenda que pertencia ao grupo, que ficava na Bahia, uma fazenda na cidade de Correntina. Foram arrecadados o valor líquido de 34 milhões que foram integralmente repassados aos trabalhadores. Isso aqui falando do processo da Ital Speed. Com 34 milhões foram quitados, resolvido o problema de 600 trabalhadores. 600 famílias foram contempladas e o crédito foi amortizado de maneira integral e outros tantos de maneira parcial. Então ali, com 34 milhões em São Paulo, foi resolvido o problema de 600 pessoas. Vamos comparar agora com a Rotav. Rotav, quando ela fechou temporariamente, encerrou as atividades em 2014, ela tinha aproximadamente 700 trabalhadores. Então ela fechou, a companhia não honrou os compromissos de verbas rescisórias. Todos os trabalhadores que perderam o emprego viraram credores e acionaram a justiça para fazer valer os seus direitos. Até aí, ok, tudo certo.
dentro do processo de intervenção trabalhista, foram arrematados e adjudicados alguns bens que foram arrecadados 34 milhões, que deveriam ser repassados integralmente aos trabalhadores. 5 anos depois e 34 milhões de reais pagos, hoje continuam 689 trabalhadores na fila. Como pode, em uma empresa, pagar 34 milhões e quitar a dívida de 600 trabalhadores? Na outra, paga os mesmos 34 milhões e foram quitados a dívida de quantos? Em 2013, tinha 700 trabalhadores ativos, que viraram credores. Hoje, pagou 34 milhões, continua com 680 credores. Como que foi amortizado esses créditos? É isso que nós queremos entender. E aqui, daqui a pouco, até vou fazer uma apresentação para vocês, até para explicar um pouquinho a dinâmica dos números, para que vocês possam entender e visualizar aquilo que a gente está falando, né? Sobre isso, eu gostaria de falar o seguinte: a empresa está tomando essa posição, pode-se dizer que é uma estratégia para não pagar, mas a verdade não é essa. O caso que o Humberto disse aí, da distinção dos procedimentos entre uma recuperação judicial e outra, comprova isso, qual que é a intenção da empresa. E, mais importante, que a empresa despertou para isso, não foi pelo acaso. Foi porque ela foi procurada por diversos empregados, noticiando irregularidades. Principalmente o Humberto vai citar um caso exemplar de um empregado que nos disse que recebeu a título de alvarás cerca de 70 mil reais, e nos números de dedução dos cálculos dele não existe esse desconto. A empresa quer apurar isso, ela quer a clareza para apurar isso. A empresa ela não teve acesso aos alvarás judiciais de liberação aos empregados. Somente agora, em dezembro, que a Justiça liberou para a empresa e ela vai poder fechar a conta. Parcialmente. Nós não recebemos ainda os alvarás a partir de 2018. Com os alvarás e as contas judiciais que nos foram liberadas, agora sim a empresa vai poder tomar pé do que foi sacado e o que era para ser descontado realmente dos empregados. Só isso que eu gostaria de esclarecer. Inclusive, doutor Leandro, gostaria até que o senhor falasse, temos valor ainda depositado em conta judicial. Sim, existe em Pirapora cerca de R$500 milhão ainda a ser disponibilizado, porque a gente quer que esse dinheiro seja revertido à recuperação para efetuar um pagamento com ordem. Que assim seja feito direto na conta do trabalhador. Sem intermediação. Entendam uma coisa, senhores trabalhadores, dentro da recuperação judicial, Fábio, o titular de crédito não é advogado, não é representante, não é terceiro. O titular do crédito é o trabalhador. Nos outros projetos de recuperação, até na própria Italspeed e dentro do novo plano de recuperação judicial da Rotav, que fique claro, nós vamos inserir uma cláusula que o trabalhador pode diretamente mandar o número da sua conta corrente, os seus dados bancários, para que ali, sob supervisão do Ministério Público, do administrador judicial e do juiz da recuperação, esses valores sejam depositados diretamente na conta do trabalhador, para acabar com essa história de, olha, foi levantado 35, mas não tem, eu não sei onde está o dinheiro, eu não sei onde foi, não sei para onde foi. A título de experiência na Italspeed, tem casos que é depositado direto na conta do trabalhador, direto na conta do credor. Isso é a praxe do processo de recuperação judicial. Então, Fábio... Atualmente, doutor, só para o senhor explicar para os trabalhadores, atualmente parece que há vários intermediários, né? A Justiça do Trabalho libera o dinheiro para o sindicato, que por sua vez repassa para os advogados, que por sua vez é que iam repassar para os trabalhadores. Exatamente. Só que antes de fazendo todos esses repasses, já tem dedução de... Exato. E aí, através dessa intermediação toda, o sindicato tira os honorários assistenciais dele, o advogado tira os honorários advocatícios, desconta taxas, despesas, essa coisa toda, para só então passar o restante para o trabalhador. Pelo que o senhor está orientando e informando, o trabalhador pode se habilitar direto no processo da recuperação judicial
informando qual é o valor que efetivamente ele ainda tem a receber, juntando naturalmente os comprovantes de quanto que ele tinha para receber, quanto que foi depositado na conta dele por esses advogados e pelo sindicato, e aí qual é o saldo devedor, para que ele possa receber do juízo da recuperação judicial, direto na conta dele, sem passar por sindicato ou conta de advogado, os valores a que ele tem direito. Perfeitamente. Dentro dos autos da recuperação judicial, a recuperação judicial ele é um processo distinto. O processo da recuperação judicial independe de qualquer tipo de patrocínio ou intervenção de terceiro. O titular do crédito, ele pode votar na assembleia, ele pode comparecer, provavelmente, caso haja assembleia, ela será de forma virtual por causa da pandemia. Pode-se mandar diretamente ao e-mail do administrador judicial um credenciamento, apresenta o documento e quem vota é o titular do crédito. Não é advogado. Não é. Hoje parece que faz assembleia, o advogado apresenta 40, 50, 60 procurações e é ele quem vota. De jeito algum. Obviamente a lei permite que assim o faça. Mas o titular do crédito pode comparecer. Senhores trabalhadores de Várzea da Palma, ex-colaboradores, quem decide o futuro da empresa são vocês. Quem decide se vocês vão receber, quando, como e onde vocês vão receber, são vocês. Não é terceiro, Fábio. Esse que está sendo o problema em específico nessa recuperação. Nós temos aqui uma divergência de informações, um cruzamento de dados que leva a população a acreditar que a empresa está agindo de má fé, está entrando com ato protelatório. O Humberto vai explicar agora. Não tem ato de postergação, gente. Nós somos contratados para vir e dar uma solução terminativa. Esse processo se arrasta desde 2014, 2015. É inadmissível que um processo hoje, ele siga 5, 10, 8, 20 anos. Sendo que nós temos a possibilidade na recuperação judicial de apurar. Qual que é o valor? 35 milhões que a empresa deve amanhã? 35 milhões. Está aqui os bens, leiloa imediatamente, já mandem as contas para o administrador judicial, recebe direto. Esse é o nosso intuito. Doutor Wesley, o que eu tenho percebido pelo tempo que eu venho acompanhando esse caso, é que quando a empresa fechou lá em 2014, teve a paralisação das atividades dela, os créditos dos trabalhadores, dos 700 e poucos trabalhadores, quase 800, somavam 20 milhões. Ou seja, se a empresa tivesse 20 milhões naquela hora e depositasse o dinheiro em juízo, dava para pagar todo mundo. E atualmente, depois de já terem sido arrecadados 34 milhões para pagar esses trabalhadores, para pagar esses 20 milhões que eram devidos, os advogados e o sindicato apresentou uma conta de que ela ainda deve 69. Ou seja, seriam 70 milhões mais 34 milhões, o débito que era de 20 milhões em 2014 teria ido para mais de 100 milhões em 2020. Ou seja, 6 anos depois, o débito teria quintuplicado, aumentado 500%. É esse o imbróglio, é esse o problema? Perfeitamente, Fábio. E aí eu vou pedir até a complementação do Humberto. Nessa seara, obviamente, ele está muito mais a par dos números. No ano de 2018, quando houve o levantamento da intervenção judicial, nós tivemos na decisão da intervenção, o doutor Leandro estava no dia da audiência do processo, a decisão proferida pelo juiz de Pirapora, ele diz que, de forma surpreendente, todos os valores das TRCTs naquela oportunidade haviam sido pagos. Ou seja, foi quitado toda a verba rescisória no ano de 2018. Okay? Por mais que se pudesse aviltar ações bilionárias, milionárias no âmbito da Justiça do Trabalho, seria inadmissível ou seria surreal, chega a ser surreal, que o valor tenha aumentado 500% em 4 anos. Nem se nós tivéssemos ações trabalhistas com evento morte. Nem se nós tivéssemos indenização trabalhista com evento morte. É isso que nós queremos apurar. O porquê a empresa hoje tem habilitado mais 65 milhões? Ora, se o juiz em 2018 fala que tudo foi quitado das TRCTs, seguindo eventualmente outras ações,
Mas essas ações, como se somam mais 65 milhões? É isso que nós queremos apurar. Esse é o intuito da ação de prestação de contas. Ação de prestação de contas. Ele é um processo simples que é de ajuste de valor. Aqui ninguém se discute que a Rotavi ela é devedora. Ela é devedora. E o trabalhador ele tem direito a receber uma indenização. Mas os valores que foram apresentados por seus representantes legais não são valores corretos. Porque tem valores recebidos e não amortizados. É o que eu vou passar aqui para vocês. Os valores, a conta apresentada hoje, não faz o menor sentido. E a ação, o incidente que a gente abre processualmente de prestação de contas, é um incidente para ajuste de valor para recebimento. De novo, volto a insistir. Italspeed, está todo mundo recebendo, os trabalhadores estão felizes. Olha quando eu falo isso, não é nenhum tipo de ironia. O pessoal de São Paulo está recebendo e o de Minas não. É até um conforto para vocês saberem que vocês estão lidando e a empresa está sendo conduzida por pessoas muito sérias. Lá em São Paulo, os trabalhadores estão recebendo, aqui em Minas receberão valores justos. O trabalhador ele tem direito a uma remuneração justa. O trabalhador ele tem direito à manutenção de emprego. A cidade tem o direito de progresso, de desenvolvimento. Cidades como Várzea da Palma, ela precisa de indústria forte, precisa de emprego, precisa de renda. Humberto, só pegando um gancho para complementar, nós tivemos notícia que alguns procuradores, Fábio, iriam habilitar o valor da dívida deles atualmente na Rotavi e na Italspeed. Eu deixo claro, caso isso aconteça, nós iremos prosseguir com a suspensão do processo até da Italspeed, enquanto não se apurar o valor da Rotavi. Não adianta falar, olha, eu vou habilitar lá porque ela está recebendo. A hora que habilitar lá, eu vou entrar e vou travar pela prestação de contas que tem que ser prestada aqui. Então, caso se fale, olha, habilite na Italspeed porque ela está redondinha e está recebendo. Tem valor depositado lá para receber. Eu travo o processo lá juridicamente, tá certo? Para que se apure esses valores. Não irão se completar em razão da empresa. Acabou de pessoas ficarem ricas em detrimento da empresa, ou seja, em detrimento de trabalhador. Uma pergunta que os trabalhadores se fazem muito é o seguinte: alguns trabalhadores individualmente protocolaram pedidos de prestação de contas no sindicato, aguardaram a resposta e não tiveram a resposta. Posteriormente, os trabalhadores fizeram uma espécie de abaixo-assinado, também solicitando essa prestação de contas coletivamente, e também não obtiveram a resposta. A pergunta que os trabalhadores fazem é o seguinte: por qual razão prestar contas, que é um dever de quem administra dinheiro alheio, no caso os sindicatos, os advogados, por qual razão essas contas não são apresentadas? Porque, na minha opinião, por exemplo, bastaria que o advogado fizesse uma planilhinha no Excel, o nome do credor, o valor corrigido que ele tem a receber, as datas em que foram depositados os dinheiros na conta dele e os comprovantes de depósito. Então você fecharia ali a prestação de contas de um trabalhador e faria isso para todos os outros. Então a empresa teria, com isso, o valor que ela realmente, efetivamente, ainda deve. Porque alguns cálculos que foram apresentados apresentam uma superestimação em mais de R$70 mil por um trabalhador. Então, se esses cálculos estiverem errados em relação aos 700 e tantos empregados, isso dá uma fábula de dinheiro. Então, a pergunta que os trabalhadores fazem é: por que os advogados não prestam as contas, que é um procedimento tão simples? A outra coisa que acontece é o seguinte: aparentemente se descobriu equívocos na questão dos pagamentos. Tem pessoas que nem funcionários da Rotavi eram, mas que
recebeu depósitos de 3 mil, de 6 mil nas suas contas. E posteriormente os advogados descobriram e foram até essas pessoas e pediram a devolução do dinheiro de volta. A vocês, parece que há uma espécie de perda do controle desses pagamentos? Fábio, inicialmente, até você como jornalista, advogado, tem conhecimento claro, doutor Leandro, conhecimento claro do nosso Código de Ética e do nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós somos obrigados, e isso existe artigo, e a infração ética pelo Estatuto da OAB e pela lei federal que rege a advocacia, a prestar contas aos seus patrocinados. Nós somos obrigados, é dever de profissão. Assim como o médico é obrigado a salvar uma vida que chega na maca, nós somos obrigados a prestar contas aos nossos clientes. Trabalhadores, exijam a prestação de contas, exijam que os seus... Por escrito, né? Por escrito, com comprovação, com indicação de pagamento. Exijam isso, é dever de vocês. É direito de vocês e é dever do advogado. E caso seja recusado a se prestar essa conta de forma minuciosa, com apresentação de comprovante com indicação, procurem a OAB, procurem o Ministério Público. Isso é obrigação do advogado. Ninguém está fazendo favor para vocês em abrir as contas em uma planilha. Isso é dever do advogado. Com esse saldo dessa prestação de contas, com esse valor da prestação de contas, a pessoa poderia, inclusive, habilitar esse valor diretamente na recuperação. Direto na recuperação judicial. Indicando a conta, sim. Passou, aprovou o plano, o novo plano, aprovou. Liquidou o imóvel automaticamente. Este valor, ele fica disponível em conta judicial. O administrador judicial, em razão da empresa, nós imediatamente comunicamos, o administrador é liberado para o trabalhador, ou até nós mesmos fazemos a TED direto. É praxe do processo de recuperação judicial que se indique uma conta e ali a própria empresa paga diretamente ao trabalhador. Agora, o que se busca aqui é a satisfação de uma dívida que está na recuperação judicial por uma via transversa, pela via da Justiça do Trabalho. Né? Então, a lei determina que a empresa está em recuperação judicial, os trabalhadores obrigatoriamente devem receber pela recuperação. Mas por qual motivo, que nós ainda vamos apurar, estão buscando liquidar na Justiça do Trabalho. Como era na antiga lei de falência. Exato. Os credores se habilitavam num concurso de credores em relação à massa falida, e à medida que fossem vendendo os bens, eles iam recebendo, sendo que os trabalhadores são uma das classe prioritária. A classe prioritária para esse recebimento. Entenda, Fábio, que nós já levamos essa questão aos ministros de Brasília, tá? Pleiteando que todos esses valores sejam reunidos no processo de recuperação judicial, para que ali sejam pagos sobre a administração do Ministério Público. Então nós já fizemos esse pedido aos ministros de Brasília. Está agora, voltando do recesso, nós já cremos que sairá uma decisão, tá certo? Para que se concentre todos esses pagamentos diretamente na recuperação judicial. Só uma parte na questão da prestação de contas, a gente vai lembrar aqui que a prestação de contas não é simplesmente a apresentação de uma planilha simples. A prestação de contas, ela requer os números, mas requer também os documentos contábeis que embasam os números, tal qual a lei determina. Essa é a pretensão da ação de prestação de contas. E no final das contas, foram pagos 34 milhões. Qual que é a composição desses 34 milhões? Não adianta individualmente um advogado falar, o meu está aqui. A gente precisa montar para ver a integralidade do processo, para ver como que foram distribuídos 34 milhões. Os números hoje, vou até mostrar para vocês daqui a pouco, não faz o menor sentido. Algumas coisas têm explicação, é muito nítido, porque todos os advogados estão unidos em não prestar contas. Todos não, Humberto, eu acho que aqui caberia uma ressalva, tá? Não são todos advogados, né? Nós temos aqui, e entenda,
Fábio, nós não vamos direcionar para ninguém, para um ou para outro advogado. Nós estamos aqui explicando situações ou fatos que nós levantamos, que nós apuramos. Não são todos os advogados. Existem advogados dentro do processo da Rotav, existem credores dentro do processo da Rotav, que até hoje não receberam R$1. Dos 34 milhões, eles não receberam R$1. Ora, é justo isso? Pelo menos estranho, né? É justo isso? Quer dizer, uma parte recebe 10, 15, 20, e outros advogados não recebem nada. Outros advogados estão navegando um anal sem timão, enquanto meia dúzia, 7, 8 são privilegiados. Ora, esse é o intuito basilar da recuperação judicial. Não pode privilegiar ninguém. Não existe privilégio dentro do processo de recuperação judicial. Todos os credores, pessoas físicas, são iguais, recebem iguais. Se entrar 10 milhões, divide os 10 milhões pelos 500 credores. Saldou o crédito de quem tinha que receber R$1.000, a diferença de rateio entre os que têm que receber mais. Agora, aqui nós estamos percebendo uma desproporcionalidade de divisão de valores. E isso é inadmissível. Humberto. Oi. A empresa fica sendo acusada de que está manobrando para não pagar, para isso, para aquilo, para procrastinar. Você me disse que tanto não é verdade que a empresa teria disponibilizado patrimônio agora no valor de mais de R$30 milhões, porque ela tem a intenção de quitar com tudo isso. Mas que esse dinheiro, esse patrimônio só não pode ser destinado ao pagamento dos trabalhadores ainda, porque não se sabe quanto deve a quem deve. É isso mesmo? É isso. Tanto é isso que até recentemente, na última manifestação que até a vara do trabalho de Pirapora fez nos autos, né? O próprio juiz, até com muita propriedade, ele até se manifesta nos autos. Olha, em relação à proposta da companhia, nada se manifestar no momento, porque os créditos ainda não estão consolidados. E quando ele fala que os créditos não estão consolidados, ele está falando: a gente ainda não apurou o valor total da dívida, e que se para fazer uma proposta para quitar todo mundo, tem que ter esse valor. E quando a gente olha ali os alvarás que a gente tem na mão, tem alvarás recentes de 19, por exemplo, que tanto o credor ele não faz parte da lista, quanto o valor também não foi amortizado da dívida da companhia. E são duas situações que precisam ser ajustadas. Primeiro, nenhum trabalhador vai ficar de fora. Nenhum trabalhador lá na frente, quando a gente fizer a proposta e pagar todo mundo, no dia seguinte eu não quero nenhum trabalhador virando para mim falando: olha, eu tinha direito e meu nome não está lá. Dessa vez não vai ficar ninguém de fora. E a própria informação prestada por alguns advogados tem alvarás, tem credores que não está na última lista informada para a emissão das certidões. Tem credor que ainda está de fora. E Ou não seja, pode. Em tese, tem trabalhadores que, se a empresa pagasse tudo hoje, eles não receberiam nada, porque eles não fazem nem parte da lista de credores. Não fazem parte da lista e têm direitos. Ok. Tanto quanto os outros. Dá uma parte, por favor, senhores advogados, senhor Humberto, uma pergunta que chegou aqui nas redes sociais, em relação a esse caso da prestação de contas. Se os advogados não a fizerem, qual será a posição da empresa? Bom, inicialmente, como foi dito, nós já acionamos os ministérios públicos, tanto estadual quanto federal. Obviamente, os promotores, os procuradores, eles irão exigir que essas contas sejam prestadas. Nós da empresa, nós não temos legitimidade para falar em nome dos senhores trabalhadores, porque nós não contratamos advogado nenhum, vocês contrataram. Mas nós municiaremos os órgãos que são especializados, e eles sim detêm a legitimidade para adotar as medidas cabíveis, de todas as informações que nós temos.
E aí sim, nós temos dentro da justiça brasileira várias autoridades que podem efetivamente solicitar que sejam essas contas prestadas, que sejam apresentadas, inclusive sob pena de responsabilização administrativa e criminal daquele que deixar de fazê-lo. Me parece, inclusive, que na última decisão do juiz de Pirapora, ele mandou extrair cópias de alguns documentos para encaminhar à OAB para apurar essa questão de prestação de contas ou não prestação de contas. Confere essa informação? Sim, Fábio, ela tanto confere, vai ser expedido ofício para apurar alguma eventual conduta, alguma transgressão disciplinar, e nós recebemos um documento há poucos meses atrás. Esse documento, Fábio, é um pedido de um pool de trabalhadores, tá certo? Esse documento já está, ele foi protocolizado na Rotab, ele está em nossas mãos. Esse documento foi recebido em novembro, e com base neste documento, nós também estamos encaminhando esse documento aos órgãos especializados de apuração e de investigação, para que ali eles tomem as medidas cabíveis. Esclarecendo que a empresa, ela é ilegítima para fazer essa apuração, os órgãos públicos é que vão fazer a apuração, que vão apontar se houve irregularidade ou não. Agora, essa mesmo com a falta de ilegitimidade da empresa para tocar nesse assunto, é muito importante para a empresa que o dinheiro chegue até a mão do trabalhador, porque essa expectativa do trabalhador de recebimento, a empresa se preocupa com isso. Ela não quer que o trabalhador fique com aquele feeling de que não recebeu, mesmo a empresa tendo pago 34 milhões. Então, é importante para a empresa que chegue o dinheiro até os trabalhadores. E vamos além, né, Fábio? Nós estamos passando uma situação no Brasil que ela é muito complicada, ela é muito complexa. Nós temos hoje, eu creio, e pelo que sei aqui da população de Vargas da Palma, nós temos ex-colaboradores que hoje estão empregados, alguns conseguiram montar o seu negócio, mas muita gente que está ali arrolada nessa lista de credores, hoje o dinheiro que entrasse em razão do pagamento dessa dívida na recuperação judicial talvez seria uma salvação. Talvez esse dinheiro que poderia entrar nos próximos 40 dias, 30 dias, iria mudar a vida dessa pessoa. Certo? Que hoje pode ser que tenha, e talvez tenham ex-trabalhadores ali que não tenham receita nem para comprar arroz e feijão, estejam com dificuldade alimentar. Ora, por que não apurar agora em 30 dias e em 45 dias é um prazo razoável? Nós chamamos uma Assembleia Geral de Credores, nós já vendemos os bens, já pagamos os trabalhadores diretamente. Eu pergunto a vocês, por que não fazer isso? A quem interessa não fazer isso nos próximos 45 dias, nos próximos 60 dias? A quem não interessa concordar com a Assembleia de Credores nos próximos 60 dias? É a pergunta que fica para cada um de vocês. Importante, mais uma vez, lembrar também que a empresa, como foi dito pelo Humberto, ofereceu os bens em pagamento, mas a empresa não quer pagar menos do que deve. A empresa quer saber o valor correto e ela está se comprometendo a pagar o valor correto. Se os bens que ofereceu não der para pagar os valores corretos, a empresa vai dar seu jeito, mas ela quer pagar o valor correto após a prestação de contas. Ora, se for apurado, hoje nós temos lá 31 milhões. Se for apurado 40 milhões, nós sentamos com os trabalhadores e conversamos como é que nós vamos pagar esses 40 milhões. Uma composição, um valor mensal, ou de repente a empresa buscar algum outro bem que possa dar ali para saldar, ou faz de repente um pagamento de um valor mensal já enquanto não vende o bem, para o pessoal já começar a receber. Ora, a quem não interessa seguir com uma proposta dessa? Eu sei que ao trabalhador interessa. Humberto, você preparou aí uma apresentação sobre esses números. Eu gostaria que você fizesse essa apresentação, que eu acho que ela pode esclarecer muita dúvida de trabalhadores. E ao final dessa apresentação, existe um e-mail que qualquer trabalhador tanto poderá enviar suas perguntas, quanto poderá enviar os comprovantes dos valores que efetivamente receberam, ou enviar os extratos bancários dos depósitos que foram feitos na sua conta, para que a Rotav possa, dentro do processo, verificar, olha, ela tinha direito a tanto, os comprovantes de depósito que ela apresentou é tanto, o saldo dela é tanto.
de maneira que, mesmo o advogado não prestando contas, através dessas informações, a empresa possa chegar ao valor do cálculo. E lembrando, essa pessoa pode se habilitar no processo da recuperação judicial sem necessidade de advogado e informar o número da sua conta bancária onde quer receber o valor. Então, Beto, eu pediria a você para fazer essa apresentação. Antes de tem mais uma pergunta aí? Essa aqui eu achei interessante. É que o Roseli Rabelo, me desculpem, mas se não honrar o acordo em 2014, como vamos acreditar que vai ser feito agora? De novo, vocês não precisam acreditar na gente. Vocês têm um caso real que vocês acompanham dentro do próprio caso, Itaú Speed. Todo mundo está recebendo, todos os trabalhadores estão recebendo. Segundo ponto, está sendo oferecido um grupo de ativos para estar quitando esses valores. Esse grupo de ativos foi oferecido para a Justiça. O administrador judicial se encarregará de estar vendendo e de estar quitando todo mundo. O dinheiro nós não queremos, não precisa nem passar pelo caixa da companhia. Vai direto da Justiça para o trabalhador. Pode ser sem intermediários, seja empresa, advogados e etc. Vai na conta de quem o trabalhador indicar. Na realidade, indo além, pergunta do nosso amigo... Foi a Roseli Rabelo. Roseli, mais uma vez eu digo, a empresa lá atrás, ela vinha de uma outra gestão, ela vinha de uma outra administração. Ressalto, nós entramos no processo, particularmente o ALR Advogados, no início de 2019, no início de 2020. Nós temos a Excelência que entrou em agosto de 2019. Nós entramos justamente para proferir uma decisão, para oferecer uma dação em pagamento ou para ofertar bens de uma forma terminativa. É para acabar com um processo, com novela entre Rotav e trabalhador. Nós já indicamos dentro da recuperação judicial esses bens, já está lá, não tem mais volta. Esses 31 milhões já estão direcionados a vocês. Só basta vocês aceitarem. E se nós apurarmos aqui que faltam mais 10 milhões, mais 15 milhões, em cima desses 15 milhões dessa diferença, nós vamos promover seja em valor de bens, ou seja em uma parcela em dinheiro direto para os trabalhadores. Isso daí é só nós ajustarmos dentro da recuperação, dentro de uma assembleia de credores. Nós vamos fazer uma proposta para saldar 100%. Está no processo, os bens estão no processo. Não tem mais como desistir, já está lá. Ressaltando que os valores que a empresa alega que houveram irregularidades na sua distribuição foram todos liberados depois de 2014. Então, assim, o problema é esse. Foi feito o acordo, após o acordo foram liberadas importâncias das quais a empresa quer a prestação de contas, para apurar o valor devido, é isso. Esse argumento da Roseli é interessante, a pergunta dela, porque é o seguinte, alguns áudios que eu ouvi de advogados, do sindicato e tudo mais, é de que a empresa não pagou nada. Por isso os trabalhadores têm na mente deles que a empresa fez um acordo em 2014 que não cumpriu. Então não pagou nada. Quando na verdade, pelo que vocês informaram aqui, a empresa não só já pagou 34 milhões, se eles não chegaram ao bolso do trabalhador é outra história, como ofereceu recentemente mais 31 milhões para poder ajudar a quitar o restante que faltaria, totalizando 65 milhões. E ainda estaria disposta, caso esses novos 31 milhões não sejam suficientes, a oferecer outros bens ou a fazer uma negociação. Mas eu gostaria que os advogados esclarecessem o seguinte: ao que me parece, quando existe o processo da recuperação judicial, não é a empresa que cumpre ou deixa de cumprir o acordo, é a justiça que administra o cumprimento desse acordo, porque é ela que vende os bens,
ela é que arrecada o dinheiro e ela é que faz o depósito na conta de cada um. Ou seja, esse dinheiro não passa pela conta da Rotav, nem também de sindicato, nem de advogado, para depois chegar no bolso do trabalhador. É isso, doutor Wesley? O senhor poderia explicar? Na realidade, Fábio, existem planos e planos de recuperação judicial. Existem alguns planos de recuperação cuja empresa fica responsável em pagar diretamente ao trabalhador. Outros planos, como o nosso, nós estamos ofertando esses bens para que eles sejam enviados a leilão. O leilão é administrado ele é promovido pelo administrador judicial, ele é fiscalizado pelo Ministério Público, ele é fiscalizado também pelo juiz da recuperação. O trabalhador indica a conta, o administrador promove o rateio em razão dos valores que estão lançados na lista de credores. Este rateio é igual para todos os trabalhadores, até o limite de seu saldo. Até o limite de seu saldo. Então, ora, se o trabalhador tem 10 trabalhadores, tem 5 mil reais para receber, divide 5 mil para todo mundo, quitou os 5 mil desse trabalhador, a diferença já vai fazer o rateio, já aumenta quem tem mais. E tudo isso é fiscalizado pelo juiz da recuperação judicial, pelo Ministério Público e pelo administrador judicial. Muito mais do que isso, Fábio, tem declaração no processo trabalhista de que todas as verbas rescisórias foram pagas. Não existe de que a empresa não pagou nada. Existe prova documental disso. O que a empresa deve são verbas extraordinárias, as ordinárias, as verbas rescisórias. O valor principal já foi, né? Principal. Ok. Desculpa aqui. Tá aqui. Ok, vamos lá. Eu acho que agora até é melhor nós afastarmos aqui para deixar o Humberto mais fácil. Acho que até se puder apagar a luz aqui para dar um destaque na... Acho que só a de trás pode deixar acesa aí. Então, a gente fala muito da questão de prestação de contas, da questão de número, da questão de se fazer a correta apuração do valor do crédito. E por que a gente fala isso? A gente não fala isso do nada, é porque esses números, com as informações que a gente tem em mãos, que ainda são informações limitadas, eles não fazem sentido. Eu vou demonstrar aqui um pequeno trecho de todo o material que já foi apresentado para o Ministério Público de São Paulo. Travou aqui. Opa, só. Acho que fecha aqui. Opa, só um minuto. Então vamos lá falar um pouquinho do passivo trabalhista. Lá quando a empresa ela encerrou as atividades econômicas, lá em 2014, eu vim trazer aqui um exemplo. Lá em dezembro de 2013, a empresa tinha 700 trabalhadores, uma folha de 1.600.000. Se lá atrás, quando a empresa ela fechou, encerrou as atividades, se administrativamente ela tivesse pego alguns, não tinha dinheiro em caixa, mas tinha ativos. Se ela tivesse voluntariamente recolhido alguns ativos, seja oferecidos à justiça, ou vendido e pago diretamente aos trabalhadores, a gente estaria falando ali de um valor de 23 milhões, seria suficiente para quitar tudo, e nada disso hoje a gente estaria discutindo. A empresa não fez isso. Lá atrás ela errou, realmente ela errou. Ela tinha condições de conduzir de uma maneira diferente. Porém, seguiu o processo foi para a Justiça do Trabalho em Pirapora, e dentro da Justiça do Trabalho em Pirapora foram arrematados e adjudicados 34 milhões. Então vamos lá, de uma dívida de 23, estimada em 23 milhões,
já foram pagos quase 35. E hoje a dívida, dizem que é uma dívida de mais de 50. Então, é algo que não faz sentido para a gente. E o que não faz sentido para a gente? Opa. De novo, só voltando aqui. Dezembro de 2013, companhia tinha 695 trabalhadores. Pagou 34 milhões e continua com 680 credores. Para a gente não faz sentido. Eu gostaria de saber como que foi distribuído nesse período, quantos que já foram quitados e o saldo de cada um. Outra coisa, 34 milhões foram pagos aqui em Minas. Em São Paulo, processo de recuperação judicial da Itaú Espírito, foi vendida uma fazenda por 34 milhões. 34 milhões foi suficientes para quitar os créditos trabalhistas de quase 600 trabalhadores. Hoje, quando a gente vê os números, olhando da Rotav, o saldo da dívida deveria ser um saldo pequeno, como também o valor, a quantidade de credores deveria ser uma quantidade muito pequena, olhando a lógica dos números, fazendo contas macro. Mas vamos sair do macro e entrar para o micro. Individualmente, entender o que aconteceu em vários casos, em vários processos. Então vamos lá, falar um pouquinho das certidões de crédito. Pegando aqui um exemplo, o Zezinho. O nome é fictício, porém a história é real. É um trabalhador. E uma das vezes que eu estive em Várzea da Palma e estava conversando com os trabalhadores, o Zezinho ele levantou a mão e disse: olha, Humberto, o meu crédito eu vi lá nas planilhas protocoladas pelos advogados e eu olhei o meu nome. Dentro do meu nome, do meu crédito, a minha certidão, o valor dele está errado, porque eu já recebi as minhas verbas rescisórias e não foi amortizado da conta. Mediante essa informação, o que eu fiz? Fui levantar o processo do Zezinho. Lá ele entrou com o processo em dezembro de 2016 e naquele momento a companhia ela foi sentenciada, ela foi condenada a pagar um valor para o Zezinho de 170 mil reais. Só que se eu pegar esses 170 mil reais que a companhia foi sentenciada a pagar o Zezinho e atualizá-lo até a data da emissão da primeira certidão de crédito para recuperação judicial em 18/4/2018, daqui um intervalo de 16 meses. Considerando que a Justiça do Trabalho atualiza o processo a 1% ao mês, esse número ele faz sentido. 16 meses de atualização, 1% ao mês, de 170 vai para 200 mil. Dá 19,37% o valor da atualização. Eu fiz o cálculo aqui, eu cheguei num valor bem próximo disso, de 197 mil. Menos de 2% de diferença, então tá tudo certo. A princípio, o valor do Zezinho que está na certidão estaria correto. Porém, numa leitura superficial, o que não está correto, o que não faz sentido. Durante todo esse período, o Zezinho, dentro de um alvará, recebeu 50 mil. Atualizando da data do recebimento até a data da certidão, o valor correto do Zezinho, em abril de 2018, deveria ser 130 mil, e não os 200. 130 mil ainda é uma boa indenização, é um valor justo, um valor correto. O que a gente fala de incidente de prestação de contas é para que situações como essa seja apurado o valor correto. Ele não quer se apropriar do que é da empresa ou buscar aquilo que não é devido. Ele quer receber, lógico que quer, e é justo, é merecido, mas quer receber também um valor justo. Mas assim, o Zezinho, ele não está sozinho no mundo e este também não é um caso isolado. Se a gente for começar a analisar outros exemplos, pegando aqui o exemplo do Guinho, Zezinho, Mariazinha, Chiquinho, Luizinho, Pedrinho, Joãozinho, são todos nomes fictícios.
porém são todos casos reais. O Guinho, a empresa foi sentenciada a pagar um valor de 350 mil para o Guinho. Se a gente pegar este valor dele da data da sentença e atualizar até a data da certidão, tem uma atualização aqui de 12 mil reais. O Zezinho, mesma coisa. A Mariazinha, quase 50 mil de atualização. E todos esses casos, eu fiz a conta do valor da sentença até o valor da certidão. Se fosse fazer essa leitura pura e simples, como se a empresa não tivesse pagado nada, como falam alguns advogados, estaria correto. Mas a empresa pagou, e todo mundo sabe disso. Foram 34 milhões que foram destinados aos trabalhadores. E do Guinho, Zezinho, Mariazinha, o que aconteceu no caso deles? Olham aqui, 80 mil para um, 40 para outro, 60, 50, nada. Mas nada foi amortizado. Agora, vocês acham que é justo? Vocês acham que é manobra protelatória ou isso aqui faz sentido? Agora eu te pergunto, por que ainda tem gente que insiste e reluta em fazer prestação de contas? A quem interessa esse tipo de situação? O que a gente quer é simplesmente apurar o valor correto. Os números que foram apresentados para a emissão de certidão de crédito, muitos deles não fazem sentido. Dos advogados que representa o Guinho, Zezinho, Mariazinha, Chiquinho, representa centenas de trabalhadores. Agora começa a pegar 80, 30, 40, 80, 30, 40, 50 e multiplica por centenas. Faça uma projeção financeira. Veja quantos milhões já foram pagos e não amortizados da dívida da companhia. Quando a gente fala incidente de prestação de contas, é tão injustamente, primeiro, verificar se o valor que foi apresentado para a justiça é um valor correto. Se a dívida que está sendo cobrada é uma dívida correta. E hoje, parcialmente, ela não é. Parcialmente, tem valores sendo cobrados em duplicidades. Tem valores inflados. Tem inflado artificialmente, porque tem valores recebidos e não amortizados. Agora, você, trabalhador, você acha que é justo? Inclusive, pedir falência por números que estão errados? Aqui a gente abriu um canal de comunicação para todos vocês, trabalhadores, que quiserem compartilhar informações, documentos, valores de créditos, recebimentos, tirar dúvidas, críticas. Pode entrar em contato com a gente, diretamente com a administração da Rotav. Aqui vocês têm um canal de comunicação direto com a companhia. Nós continuaremos trabalhando para estar apurando todos os fatos, apurando o valor correto da dívida, e assim que tivermos esse valor de maneira consistente e a certeza de que ninguém será prejudicado, ninguém ficará de fora do rateio de valores, a gente vai estar apresentando uma proposta concreta para vocês. Fica aqui o nosso canal de comunicação. Utilizem a todo momento que quiser e que precisar. Aqui você pode estar contando com a Rotav. Humberto, eu acho que esses esclarecimentos foram e são importantes, principalmente para os trabalhadores, porque fica mais uma vez demonstrado que os números apresentados, inclusive pela Justiça do Trabalho, pelas certidões da Justiça do Trabalho, não batem com aqueles números dos valores que foram efetivamente depositados para os trabalhadores e dos valores que a eles ainda faltam, que falta receber. E eu achei interessante a proposta do Dr. Wesley de que os trabalhadores façam gestões junto aos seus advogados para que em 45, 60 dias
apresente a memória de cálculo atualizada e discriminada, individual, de cada trabalhador, informando quanto é que é o valor atualizado que ele teria a receber, quantos depósitos e quais o valor de cada depósito já foi feito e em que data, dos números de alvarás que já foram levantados em nome desses trabalhadores, e apresentem o saldo de quanto realmente a empresa deve a cada um deles individualmente. Eu acredito que, se os trabalhadores fizerem essas gestões junto aos advogados, e se os advogados forem sensíveis a esse problema e quiserem também resolver isso no mais curto espaço de tempo possível, pode ser que o valor a que se chegue ao valor correto seja inferior aos 31 milhões de bens que a empresa acabou de fornecer à Justiça para quitar totalmente o débito. Então, eu acho que essa é uma informação, um esclarecimento importante, e o trabalhador que eventualmente não conseguir isso, ele pode, por seus próprios meios, informar, digitalizar o extrato bancário dele, ticar ali quais foram os valores que ele recebeu e quanto que ele deveria ter recebido, que naturalmente o administrador judicial, com essas informações, terá condição de fazer esses cálculos e chegar a esse valor. E só complementando aqui, viu, Fábio? Quando a gente mostra esses valores aqui, dentro desse slide, meia dúzia de casos aqui, estamos falando só do valor principal de verbas rescisórias e salários atrasados. Além, e sem atualização nenhuma. Valor principal, valor de face, que foi pago. E quando... E a gente sabe que o Guinho, o Zezinho, a Mariazinha tiveram outros alvarás de levantamentos de 2, de 3, de 5, de 10 mil, que foram de valores adjudicados, que foram pagos ao longo do tempo, e esses valores aqui, que já foram recebidos e não amortizados, podem ser bem maiores do que esses, né? Ok. Doutor Wesley, o senhor gostaria de fazer algum complemento? Gostaria só de complementar, Fábio, vossa colocação. Se nós fizermos aqui um esforço em conjunto, se vocês, trabalhadores, fizerem um esforço em conjunto com seus patronos, cobrarem deles uma solução, nós nos comprometemos aqui, em 60, 70 dias, 80 dias, obviamente depende um pouquinho do nosso juiz da recuperação judicial, de nós, em 60 dias, já promovermos uma Assembleia Geral de Credores, caso se consiga levantar esses valores, já apresentando bens, o tanto quanto bastem, para a gente promover o leilão em 5, 6 dias depois dessa Assembleia, para o trabalhador começar a receber. Então, agora o esforço é apurar esses números, abater esses valores que realmente já foram pagos, chegar ao denominador do que cada um realmente tem a receber, e se nós fizermos isso em 40, 50 dias, em 60, 70 dias, em 2, 3 meses, vocês já estão recebendo. É isso, respondendo até a pergunta da nossa amiga, que talvez seja credora, nós estamos dispostos em frente de trabalho a resolver o quanto antes este problema que se arrasta por anos. Doutor Leandro, o senhor também gostaria de fazer algum complemento? Vou ser breve, eu gostaria só de ressaltar que depende do trabalhador. Vamos prestar as contas, vamos conversar com os seus patronos para prestar essa conta o mais rápido possível, que a empresa está disposta a pagar. Como o doutor Wesley ressaltou, em assembleia, o acordo é garantido, a empresa é obrigada a cumprir, basta apurar o valor correto, só isso que a empresa quer, só queria ressaltar isso aí. Só para encerrar, empresa e trabalhador não são inimigos, um depende do outro e os dois caminham juntos, né? Bom, eu até agradecer aí a presença de todos aí, a atenção do Dirceu, o espaço que ele abriu no seu canal, e que você ajude a divulgar aí, trabalhador, possa compartilhar com seus amigos, com aqueles que não puderam nos acompanhar hoje. O vídeo ele vai ficar disponível nos canais do Dirceu e qualquer um pode acessar a qualquer momento, né? E qualquer dúvida, tem um canal direto com a administração da companhia.
Eu gostaria de finalizar agradecendo aqui ao Dr. Fábio, que nos abriu esse espaço, junto ao Dirceu Gomes, radialista. É muito importante que a empresa venha trazer essa transparência aos trabalhadores, venha aqui expor, nós estamos aqui expondo tudo aquilo que nós acreditamos, que nós temos em ideal. A empresa hoje quer pagar, nós viemos nessa nova frente de gestão justamente para resolver esse problema, um problema que se arrasta há vários anos, né? Isso daí criou um descrédito junto a vocês. Muita gente hoje não acredita mais que pode receber, ou não acredita na gestão atual da empresa, crê que isso é tão somente massa de manobra dos advogados, da própria administração, dos sócios, para que ninguém de vocês receba. Entenda que é completamente o contrário. O que nós queremos hoje é resolver de uma vez por todas esse problema. Nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos que vocês também cobrem os seus patronos, que vocês falem, olha, nós queremos, nós aceitamos. Se vocês aceitarem, não tem advogado, não tem terceiro que fale que não quer. A vontade é de vocês, o dinheiro é de vocês, o dinheiro é do trabalhador, o dinheiro é de quem levantava cedo e ia lá na Rotav para prestar serviço. O dinheiro não é de terceiro, que fique muito claro isso. E se 100% dos trabalhadores quiserem receber em 60 dias, consegue, gente. Agora, o que não dá é para ficar caindo em conversa de várias pessoas que dizem, olha, a empresa não vai pagar, é melhor falir, é melhor quebrar a empresa. Não é melhor para ninguém. Pensem, um de vocês aí tem um parente, um conhecido que hoje está trabalhando na Rotav. A Rotav, a nossa perspectiva para o ano de 2021 é fazer um investimento de mais de 7 milhões de reais, né, Humberto? A questão dos investimentos, para ligar mais um forno, para gerar mais emprego na região. Então, assim, olha, vocês têm que pensar como população, como união, como Várzea da Palma. Então, se alguém achasse que a empresa não iria pagar, não estaria comprando o crédito de trabalhadores com deságio de 50%, ou até mais. Né? Também tem isso, né? Também tem isso. Então, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez ao Dirceu Gomes, radialista. Entendam que ele é completamente imparcial. Tá? Ele nos procurou, obviamente fica a direito de resposta a todos, aqueles que estão envolvidos, fica aberto o canal. Eu gostaria de agradecer, Dirceu, Dr. Fábio mais uma vez, Dr. Leandro, Humberto, contem conosco, estamos à disposição através do e-mail. Dr. Leandro, as palavras. Gostaria também de agradecer o radialista Dirceu e todos que participaram, que estão participando, e esclarecer também que o canal está aberto, perguntas, quiserem algum tipo de esclarecimento, qualquer que seja, o Humberto está à disposição através do canal. Envio de documentos? Envio de documentos, inclusive. Então, uma boa tarde a todos. Ok, obrigado, pessoal. Boa tarde.